Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas de aleitamento, tá? Vamos falar mais um pouquinho de aleitamento. A gente vai falar agora sobre as características e função do leite materno. O leite materno, ele é igual, a sua composição é igual para todas as mulheres do mundo, assim, independente de país, de etnia, a composição do leite vai ser igual, tá? A única coisa que pode afetar a qualidade do leite é a desnutrição materna. Então, a desnutrição da mãezinha, ela vai fazer com que o leite seja de menor qualidade e também em pouca quantidade, tá? No início, logo no início, né, quando o bebê nasce, a gente tem aquele primeiro leitinho que a gente chama de colostro. Ele tem um nome diferenciado e a sua composição é diferenciada também. Ele é rico em proteína, ele tem mais proteínas e tem menos gorduras, tá? Após o 7º ou 10º dia do parto, né? Depois que o neném nasceu, a gente já pode chamar esse leite de leite maduro, tá? Então, o colostro já acabou e aí entra o leite maduro. Outra coisa que pode diferenciar a composição do leite é aqueles bebês que nascem antes do tempo, né? Que a gente chama de pré-termo. Então, o leite para esses bebês também vão ter a composição diferenciada. Mais para frente a gente vai ver uma tabela que dá para a gente enxergar melhor isso, né? A composição do leite materno, ela é bem diferente da composição do leite de vaca, né? A proteína do leite materno é a lactoalbumina, que é a principal proteína, na verdade. E a principal proteína do leite de vaca é a caseína. A caseína é uma proteína de difícil digestão, então é bem complicado um bebê recém-nascido, né, ou até 6 meses, tomar leite de vaca por conta da digestão que fica difícil, né, por conta da caseína, ok? Então, aqui nessa tabela, a gente consegue enxergar melhor a composição do leite. E aí, a gente tem aqui o colostro, a gente tem o leite maduro e a gente tem o leite de vaca, tá? E aí, a gente tem a diferença entre termo, né, que é o bebê que nasceu no tempo certo. A gente tem o pré-termo no colostro. E o leite maduro, a gente tem o bebê a termo e o bebê pré-termo, tá? E aí a gente pode ver que calorias, em relação às calorias, o colostro ele tem menos calorias do que o leite maduro, tanto para termo quanto para pré-termo. Em relação aos lipídios, né, a quantidade de gorduras do colostro é menor que a quantidade de gordura do leite maduro, tá? E aí do bebê a termo que nasceu no tempo certo é menor do que o do pré-termo, tá? Tanto para o colostro quanto para o leite maduro. Aqui a gente vê também, a gente consegue ver também que proteínas, né? As proteínas do colostro, elas são maiores que as proteínas do leite maduro, certo? E em relação à lactose, a lactose é o carboidrato do leite, né? Então, do colostro é menor do que do leite maduro, né? E aí, na última coluna, a gente tem a composição do leite de vaca, que vocês podem verificar, né? Que é bem diferente do leite materno, ok? A concentração da gordura do leite, ela vai aumentando durante a mamada. Então, quando você
quando a mãezinha inicia uma mamada, no começo a criança começa a mamar, não tem tanta gordura assim. Quando ela vai chegando no final da mamada, né, quando a mama já está quase vazia, essa gordura aumenta, né? E aí é onde tem também maior concentração de energia, né? Se eu tenho mais gordura, eu tenho mais energia. E é aí que a criança começa a se satisfazer, né? Por isso a importância de esvaziar a mama, esvaziar bem a mama na mamada, tá? Então deixa a criança mamar até o finalzinho, até que a mama esteja bem vazia mesmo, que não saia mais nada, porque esse finalzinho da mamada é que vai ter maior energia e vai saciar melhor a criança. A gente sabe que o leite materno ele tem vários fatores imunológicos, né, que servem de proteção para a criança. Uma das importâncias do aleitamento materno, né, da amamentação, são esses fatores imunológicos. Um deles é a IgA secretora, que no primeiro mês de amamentação a quantidade é maior no leite, né, e ela vai diminuindo conforme o passar do tempo. E tem outros fatores de proteção, principalmente o fator bífido que a gente chama, né? O fator bífido, ele faz desenvolver bactérias que são bactérias não patogênicas, né? Que são boas, que combatem a diarreia. Então, é uma proteção contra a diarreia. São bactérias que vão proteger o intestino da criança contra outras bactérias que causam a diarreia, né? Então, esse fator é um fator muito importante que também está presente no leite materno. Esses fatores protetores, eles são destruídos pelo calor. Então, se o leite humano for pasteurizado, né, submetido a uma temperatura alta por 30 minutos, por exemplo, esses fatores eles podem reduzir. Então, o leite humano, quando ele é pasteurizado, ele não tem o mesmo valor biológico que o leite cru, né? Quando que o leite humano ele é pasteurizado? Quando ele está lá no banco de leite, que precisa ser guardado para doar para outras mãezinhas, né? Para outras crianças. Ele precisa de uma pasteurização. E aí se reduz mesmo o valor biológico, mas aí é uma questão de necessidade. Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de amamentação. A primeira técnica de amamentação é a questão da sucção, né? De como a criança encaixa na mama para poder mamar. A sucção ela é um ato reflexo da criança, né? É um movimento que ela vai fazer naturalmente assim que ela se aproximar da mama. Só que só a questão da sucção não é suficiente, né? Porque isso não é garantia que a criança está se alimentando corretamente. O bebê ele precisa abrir bem a boca, precisa ter uma abertura ampla da boca, né? Grudando a sua boca na areola da mama. Ela não pode deixar a boca somente no mamilo. Ela não vai conseguir retirar o leite da mama se a sua boca estiver somente no mamilo. Ela tem que abrir bem a boca e fixar a boca na areola da mama. Tem que formar um vácuo, né? Então, o lábio da criança ele tem que estar totalmente colado na mama, porque aí vai formar um vácuo para a criança conseguir mamar corretamente. Então, nessa ilustração, a gente consegue ver, né, a criança com a boca bem aberta, pegando a areola também, e o bico bem para dentro da boca da criança, né, sendo pressionado pela língua, que vai ter um papel fundamental na hora de retirar o leite da mama. Então, quem vai retirar o leite da mama é esse movimento da língua, tá? Que é um movimento que ele faz de baixo para cima, prendendo o mamilo no céu da boca, e aí com esse movimento, né, de baixo para cima e aí puxando para trás,
a criança consegue retirar o leite da mama. Tendo essa maneira correta de colocar a boca na mama e formando vácuo, né? Já que o lábio vai estar bem colado na mama, o bebê é obrigado a respirar pelo nariz. E isso favorece a respiração padrão, que é a respiração nasal, né? Então é uma vantagem muito importante para a criança. Todo o movimento de mandíbula que ela fizer para mamar, né? O movimento da língua, o movimento da deglutição, tudo isso vai ajudar muito no crescimento harmônico da face da criança, né? Então a amamentação ela não ajuda somente na parte da nutrição, né? Nutrindo a criança, ela vai ajudar em todo o desenvolvimento da criança. Aqui a gente pode ver uma foto de algumas posições para amamentação, né? Todas estão corretas. O importante é que a mãe esteja bem confortável, que o bebê esteja confortável, né? Que os dois estejam ali numa posição que não vai cansar, não vai machucar, enfim, o mais importante é isso, tá? A gente fala que essa questão de grudar a boca na mama, né? Grudar os lábios na boca, a gente chama de pega, né? Para amamentação. E aí, se a criança não faz essa pega adequadamente, podem ter alguns probleminhas aí na amamentação. Então, o que a má pega pode acarretar? Ela pode dificultar o esvaziamento adequado da mama. Se a criança não está com a boca bem colada na areola, com o bico, com o mamilo dentro da boca, ela pode não esvaziar a mama corretamente. Se eu não esvazio minha mama totalmente, eu prejudico a produção de leite, tá? Porque a produção de leite depende do esvaziamento total da mama. O bebê começa a sugar, ele até começa a tomar um leite, mas ele vai cansar, e aí ele não esvazia a mama por completo, e aí ele não mama aquele leitinho final da mamada, que a gente chama de leite posterior, né? E aí o bebê começa a não ganhar peso, porque é o leite que tem mais energia. Então, às vezes, uma das reclamações que as mãezinhas fazem é: mas eu tô amamentando e meu filho não ganha peso. Então, uma das coisas que pode estar ocorrendo é isso: ou a criança não está fazendo a pega adequada, ou a mãe não deixa a criança mamar até o final da mamada, né? E a má pega, ela também pode machucar os mamilos, né? Porque se a criança tiver com a boca só no mamilo, pode machucar a área ali. Nós que somos profissionais da saúde, temos que prestar muita atenção nisso e temos que ter conhecimento, porque a gente trabalha muito com orientação, né? Então, a gente, dependendo do local onde a gente está trabalhando, a gente pode fazer grupos de mães, né? Fazer orientação, dar treinamento, e o treinamento da amamentação é um deles, né? Então, a gente tem que estar bem atento e observar algumas situações para a gente conseguir orientar bem aquela mãezinha. Então, a gente tem que ver se a roupa da mãe e do bebê elas estão adequadas sem restringir o movimento, né? Porque precisa estar bem relaxado. A mãe ela está bem confortável, está bem posicionada, relaxada, está apoiada, né? A posição que ela está não vai cansar, não vai doer alguma parte do corpo, isso é muito importante também. Né? O corpo do bebê, o bebê ele tem que estar bem próximo da mãe, barriga com barriga. Né? Uma das melhores posições, é a melhor posição para amamentação. O corpo e a cabecinha do bebê, eles devem estar alinhados, tá? Para não ter nenhuma torçãozinha de pescoço, para não ficar incômodo para o bebê. Porque se a posição está incômoda para o bebê, ele vai parar de mamar. Né? E se isso se prolongar, ele não vai querer mamar mais, né? Acarretando um desmame precoce. O bracinho que está
por baixo, né, o braço inferior do bebê, precisa ver se ele está bem posicionado, se não está machucando, se não está desconfortável. O pescoço do bebê ele deve ficar levemente estendido, né? Ele não deve ficar para baixo, encaixado, né? Ele deve ficar levemente estendido. O bebê do corpo precisa estar curvado sobre a mãe, né? E o bumbum bem firme e apoiado, tá? Para ele se sentir protegido e se sentir sustentado. Observar se a mãe está segurando a mama de maneira correta, tá? Não é indicado que ela segure a mama em forma de tesoura, porque prejudica a pega, né? O mais adequado é que ela segure a mama com a mão em forma de um C, ou então não segure, né? Deixe o bebê mamar livremente. Mas é importante observar isso, né? A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama, com o nariz na altura do mamilo, isso é uma posição correta que a gente tem que observar também. Tem que tomar cuidado, porque para colocar um bebê para mamar, a mãe não pode simplesmente encostar e colocar a mama na boca da criança, tá? Ela tem que esperar que a criança abra a boca, né? Observar se a língua, se ele abaixou a língua, porque isso é automático, e aí sim encaixar a mama na boquinha da criança, né? Então a gente costuma falar que é a criança que vai até a mama, não a mama que vai até a criança. Tem que esperar a criança abrir a boca, aí sim consegue fazer uma pega adequada. Observar como que o bebê vai colocar a boca na mama, né? Se além do mamilo, ele pega parte da areola também, como a gente já falou, que é correto. O queixo do bebê tem que encostar na mama, tem que tocar a mama, e as narinas têm que estar livres, né? Como a respiração vai ser nasal, as narinas têm que estar livres, né? Tem que observar também se o bebê ele mantém a boca aberta, bem colada na mama, se não vai escorregar, não vai cair, né? Para isso ele precisa estar bem apoiadinho, cabeça apoiada, corpo apoiado. Observar se os lábios estão curvados para fora, né, em formato de lacre, formando um lacre, então isso é uma coisa que é positiva, tem que estar assim, né? A língua do bebê tem que estar sobre a gengiva inferior na hora que ele abrir a boca, né? A língua bem baixinha. As mandíbulas, observar se a mandíbula do bebê está se movimentando, isso é um sinal de que ele está mamando. E se a deglutição também é visível ou audível, isso também é um sinal de que ele está conseguindo retirar leite da mama e se alimentar. Então, a gente costuma dizer que o bebê vai à mama e não a mama vai ao bebê. A Organização Mundial da Saúde, ela destaca alguns pontos chaves, né, em relação ao posicionamento e a pega adequada para a amamentação, que a gente vai ver a seguir. Então, os pontos chaves de posicionamento, o que é mais importante para a gente observar e orientar, né? Se o rosto do bebê está de frente para a mama, que é mais fácil, né? A criança tem que estar de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo. O corpo do bebê bem próximo ao da mãe, a cabeça e tronco alinhado e o bebê bem apoiado. Esses 4 pontos chaves são essencial para o sucesso da alimentação ou da amamentação, tá? E os pontos chaves da pega, quais são, né? Então, mais a auréola visível acima da boca do bebê, abaixo quase você não vê a areola, porque ele acaba abocanhando a maior parte dela. Boca bem aberta, lábio inferior virado para fora e queixo tocando a mama. Esses 4 pontos de pega são essenciais também para o sucesso da amamentação. Tem alguns sinais
como que a gente vai saber se a pega está adequada ou inadequada, né? Então, para saber se a pega está adequada para ter sucesso na amamentação, a gente já viu algumas coisas aqui, né? Agora a gente vai observar alguns sinais que são essenciais para saber se não está ocorrendo a amamentação, se a criança não está conseguindo se alimentar. Então, as bochechas do bebê são encovadas a cada sucção. Se você vê aquelas covinhas na bochecha do bebê, cada vez que ele suga, ele não está sugando corretamente, ele não fez, tem alguma coisa aí que não está funcionando. Se a língua fizer ruído, também não está funcionando, a língua não pode fazer barulho, ok? Mama aparentando estar esticada, deformada durante a mamada. A mama não fica nesta aparência, tá? Ela não pode ficar deformada, não pode ficar esticada, tem que ficar normal. Se quando o bebê solta da mama, o mamilo estiver com estrias vermelhas, áreas esbranquiçadas ou achatadas, também não é um bom sinal. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa de errado aí na amamentação. E se a mãezinha sentir dor na amamentação, também tem algo errado aí, porque a amamentação ela não é dolorida. Não é muito dolorida, né? Lógico, tem mulheres que acabam sentindo um pouquinho mais, mas é uma dor que não é normal, assim, tem que tomar cuidado e prestar atenção. Um aconselhamento que é muito importante, que às vezes a gente até não lembra, é a questão de quando a mama está muito cheia, né? Quando a mama está muito cheia, a criança pode não conseguir fazer a pega adequada. E aí o recomendado é que essa mãezinha tire um pouco do leite, tire manualmente um pouco do leite, esvazie um pouco a mama, para a criança poder fazer a pega adequada e mamar normalmente. Tá? Isso é uma orientação muito pertinente e que muitas vezes as mães não se atentam, né? Então vale a pena a gente observar e orientar as mãezinhas também, certo? Então a gente fica por aqui hoje. E essa é a primeira parte, tá? E vou mandar para vocês a segunda parte do aleitamento materno.